Posso usar esta? Posso? Bom dia. Bom dia. Vamos começar com uma pequena palavra de oração, está bem? Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela igreja, nós que estamos aqui, e pedimos que tu vais falar connosco, que podemos abrir as nossas corações para ouvir o que é que tu queres dizer connosco hoje. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu estava a pensar do nascimento dos meus filhos. Já tivemos o aniversário de Carly e na próxima semana vai ser o aniversário de Katie. E eu estava a lembrar sobre algumas coisas interessantes que aconteceram com cada nascimento de cada dos nossos filhos. E também eu estava a lembrar que em algumas famílias elas têm a prática ou a tradição de contar alguma coisa acerca do nascimento quando eles estão a celebrar o dia de aniversário. A mãe de Tracy sempre fazia isso, então quando nós estivemos com a família de Tracy, a mãe gostaria de contar algumas coisinhas especiais de Tracy quando estivemos juntos para celebrar o aniversário. E não sei se vocês sabem, mas a Tracy nasceu com 7 semanas antes da data do parto. Então, 7 semanas cedo ela nasceu. Ela teve de ficar um mês inteiro naquelas incubadores para que ela podia crescer saudavelmente. Ninguém teve a oportunidade de tocar ou dar festinhas a Tracy, coitadinha. Então, nós sabemos isso porque a mãe de Tracy sempre gostaria de contar estas coisinhas especiais. Algumas famílias vossas têm a mesma prática de contar alguma coisa? Dá-me uma ou dois exemplos. Quem teve um nascimento interessante ou um fato interessante sobre o teu nascimento? Eu quero ouvir. Alguma detalhe? O quê? Eu inaugurei no hospital. No hospital. No primeiro parto, assim, eu que fiz a inauguração do hospital. Foi a primeira criança da cena. Ok. Muito bem. Bom. Mais alguém? Também passei o quê? Sim. Como a Tracy? Passou, ok. Muito bem. Eu nasci em casa, ao contrário de muitas pessoas que nasceram na maternidade. Ok, nasceu em casa, muito bem, ok. Então, todos nós temos estas coisinhas especiais e às vezes estas são usadas para contar alguma coisa interessante acerca de nosso nascimento. Especialmente na Bíblia, nós percebemos que as histórias do nascimento são usados para contar alguma coisa especial ou alguma característica acerca daquela pessoa. Vemos isso no Velho Testamento, elas contam alguma particularidade do nascimento, e também vemos isso no Novo Testamento. E aqui eu quero pensar outra vez sobre o nascimento de Jesus, porque temos aqui alguns detalhes, algumas coisinhas interessantes que ajudam-nos a perceber alguma coisa acerca da pessoa de Jesus. E acho que muitas vezes, por causa desta história ser tão bem conhecido, às vezes perdemos algumas coisinhas interessantes. E especialmente com a imagem do presépio,
com Maria e José, o bebê Jesus, os pastores. Então, esta ideia tem sido tão familiar, tão vulgar, que estamos a pensar, o nascimento foi assim, exatamente como vemos no presépio. Então, gostaria de ler outra vez a história do nascimento de Jesus. E como nós estamos a focar nestas mesas, no tema do reino de Deus, gostaria de destacar 3 palavras acerca do nascimento de Jesus que têm a ver com este tema. Então, as 3 palavras são rei, contraste e identificação. Repitem comigo: rei, contraste e identificação. Ok, então vamos pensar sobre estes 3 temas, 3 ideias com o nascimento de Jesus. Então, se vocês têm as Bíblias, podem abrir para Lucas, o primeiro capítulo de Lucas. Também vamos mostrar a mensagem, a passagem, o texto lá no ecrã. Mas vamos ler em Lucas 1 e 2. E vamos falar primeiro sobre esta ideia do rei. O nascimento de Jesus, a história fala de um novo rei e um novo reino. O nascimento de Jesus tem a ver com um novo rei e um novo reino. Então, muitas vezes, nós começamos a história em capítulo 2, quando Maria e José vão para Belém. Mas a história bíblica do nascimento de Jesus começa no primeiro capítulo de Lucas. E eu quero mostrar 3 anúncios do anjo Gabriel, da Maria e de Zacarias, que ajudam-nos a perceber o contexto do nascimento de Jesus. Então, primeiro, temos este anúncio do anjo Gabriel. Alguém possa ler? Israel. Sim. Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho de Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Governará para sempre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Bom, este é o primeiro anúncio acerca de Jesus e podemos ver aqui muitas palavras, linguagem que tem a ver com este tema do rei. Quais são as palavras? Podem mostrar? Especialmente trono, governará e reinado. Então, o Gabriel está a dar esta expectativa que Deus vai ser um novo rei. Ele vai governar e ele vai habitar um novo trono. Então, o próximo, o que é que a Maria diz? Então, o próximo slide. Ok, alguém possa ler aqui o que é que a Maria diz? Ok? E mais uma vez podemos perceber claramente esta linguagem que tem a ver com rei, um reino, poder, dispersou, derrubou, exatamente como o novo rei ia fazer com os seus inimigos. Então, mais uma vez, a Maria também está a dar um anúncio que dá a expectativa de um novo rei e um novo reino. E, ultimamente, Zacarias, aqui temos em Zacarias. Alguém possa ler esta de Zacarias? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que veio socorrer e salvar o seu povo. Ele fez nascer entre nós um Salvador poderoso, descendente do seu servo, desde que ele o prometeu, por meio dos seus santos profetas, que nos ia livrar dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam. Obrigado. Então, outra vez, inimigos. Salvador poderoso. Também temos aqui uma nova coisa, descendente do seu servo David.
Então, sabemos que este novo rei vai ser descendente. E quando falamos de descendência, estamos sempre a falar de coisas reais. Ele é descendente desta pessoa e assim tem direito para o posto do trono. Então, neste contexto, chegamos para o segundo capítulo, que é a história tradicional do nascimento de Jesus. Então, agora vamos ler os primeiros versículos do capítulo 2 e agora podemos perceber o contexto. Então, por essa altura, o imperador Augusto decretou que se fizesse o renascimento de toda a população do Império Romano. Foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria. Todos iam inscrever-se, cada um na sua cidade. Por isso José partiu de Nazaré, na província de Galileia, e foi para a cidade de Davi, que se chama Belém, na província de Judeia. Como José era descendente de Davi, foi lá inscrever-se, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Então, agora, quando começamos com esta parte da história, já temos estas expectativas do rei e reino por causa dos anúncios no primeiro capítulo. E quero apresentar algumas coisas acerca da pessoa principal nesta parte da passagem. Quem é a pessoa principal? É o imperador Augusto. E nota que nestes 5 versículos, o foco inteiro é o recenseamento que ele fez. É falado 4 vezes. Recenseamento, elas foram para inscrever-se e mais uma vez inscrever-se. Então aqui temos a focar deste imperador que está a mandar os seus sujeitos para ir inscrever-se por causa dos impostos e por causa de ser reconhecido como sujeitos do reino do imperador romano. E interessante sobre o imperador Augusto, ele foi o filho adotado do Júlio César. Ele foi o líder único de todo o Império Romano. E muitas pessoas deram características divinas a ele. Essa foi a prática dos imperadores romanos. E tenho aqui uma inscrição daquela altura. Esta é uma inscrição encontrada acerca de Augusto César. Olha o que é que esta inscrição diz. Divino Augusto César, filho de um Deus, imperador da terra e do mar, o benefeitor e salvador de todo o mundo. Então, vocês estão a perceber, temos este Salvador, Augusto, supostamente um filho de um Deus com características divinas, e ele está a exercer o seu poder sobre os sujeitos de Israel, enviado-os para as cidades para fazer, para inscrever, para dar impostos. E neste contexto, embaixo do nariz deste grande imperador, alguma coisa vai acontecer. Um novo rei vai nascer e ele vai iniciar um novo reino para desafiar este reino e este poder. Então podemos perceber isso. Outra vez, olhando para o texto, notamos que Augusto quer mandar para toda a terra. E também notamos que, outra vez, é dito que Jesus e José é descendente da cidade de Davi. Então, o Lucas, o autor, quer comunicar esta luta que vai começar. Temos aqui um rei e um reino, mas vai nascer um novo rei e um novo reino. Então, podemos perceber que, basicamente, ou principalmente, a história do nascimento de Jesus enfatiza que Jesus é um novo rei que traz um novo reino. Sim, ele foi bebê lindo.
Sim, aquela imagem do presépio é muito, que giro. Mas isso não é principalmente a ideia. A ideia é que temos aqui um novo rei. Então, o que é que isso significa para nós, quando nós estamos a pensar sobre Natal? Acho que significa que temos com Jesus um rei que também quer ser rei das nossas vidas. Ele quer ser rei de todas as partes das nossas vidas. Jesus quer ser rei da sua carteira. Ele quer ser rei quando tu estás a ver futebol. E não depende de quem está a ganhar. Ele quer ser rei no seu trabalho. Ele quer ser rei na tua vida quando você está na escola e fazer o seu trabalho de casa. Ele quer ser rei quando estamos a usar o internet. Ele quer ser rei com a sua esposa e o seu relacionamento com o seu esposo ou com o namorado. Então, não temos um bebê pequeno, gentil, temos um novo rei. E Jesus quer ser rei das nossas vidas e rei de todas as partes das nossas vidas. Então, a primeira palavra é rei. A segunda palavra, qual foi a segunda palavra? Vocês lembram? Contraste. Ok, então, vamos continuar a ler a história e perceber que o reino de Jesus é percebido em termos de contraste com outros reinos. E vamos perceber este contraste. Então, temos aqui, vamos continuar com a história. Ok, o próximo contraste. Então, alguém possa ler estes versículos em voz alta? Vou continuar. Muito bem, obrigado. Então, agora temos algumas coisas particulares acerca do nascimento de Jesus. E temos aqui 2 vezes mencionados manjedoura. E é interessante que os anjos dizem que este é um sinal para Jesus. Este é um sinal. O que significa sinal neste texto aqui? Significa que temos nestes detalhes alguma coisa que explica alguma coisa acerca da pessoa de Jesus, ou alguma coisa acerca do seu reinado. Então, este vai ser um reino, um rei, e o sinal, em vez de um sinal de poder ou de manifestação entre todos os povos, elas vão encontrar este novo rei numa manjedoura e envolvido em panos numa manjedoura. Então, aqui temos alguns contrastes. E outra coisa interessante. A primeira anúncia foi feita para todos os outros pessoas poderosas naquela província. Não, o primeiro anúncio foi feito para pastores. Então, naquela altura, pastores eram pessoas normais, talvez um bocadinho no nível lá em baixo, em termos de socioeconômico. Então, temos aqui um Jesus, um bebê, numa manjedoura com pastores. E isto é um sinal que mostra-nos que o reino de Deus faz contraste forte e chocante com outros reinos. Aqui não temos um rei que vai usar o seu poder e influência para manipular pessoas ou para só as pessoas privilegiadas. Ele está a anunciar o reino para pastores
e elas vão perceber, vão encontrar Jesus no manjedoura. Então, podemos continuar com a história. Nisto juntaram-se ao anjo muitos outros anjos do céu, louvando a Deus e cantando glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Mal os anjos partiram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos a Belém, para vermos o que é que o Senhor nos deu a conhecer. Foram a toda a pressa e lá encontraram Maria e José e o menino que estava deitado na manjedoura. Depois de verem tudo isso, puseram-se a contar a toda a gente o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam muito admirados. Porém, Maria guardava todas estas coisas no seu coração e meditava nelas. Os pastores foram-se embora e pelo caminho cantavam louvores a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, exatamente como lhes fora anunciado. E acho que na próxima imagem temos uma ideia de uma manjedoura. Então, poderia ser uma manjedoura feita de madeira, mas muitas vezes foram feitos de pedra. Então, é bem possível que Jesus foi deitado numa coisa assim, e basicamente este é o lugar onde os animais comem. Elas provavelmente colocaram alguma relva, alguma coisa. Esta fez-me lembrar uma vez quando eu e a Tracy estivemos a viajar e acho que Jonah teve algumas mesas. Estivemos a viajar, estivemos a ficar numa casa de uma outra pessoa e não havia uma cama feita para bebês e nós deixamos o Jonah na mala. Tiramos as nossas coisas da mala, colocamos uma pequena coisinha e foi perfeito, exatamente como isso. Então vais encontrar o bebê numa mala. Mas isso ajuda-nos a perceber alguma coisa acerca do tipo do rei e tipo do reino. E acho que nós podemos perceber alguma coisa acerca da nossa vida em Jesus e alguma coisa acerca da igreja. Temos aqui principalmente um rei que apresentou-se pela primeira vez para pastores e deitado numa coisa disto. Então, não devemos ter ideias grandes ou ideias diferentes do que este rei mostra-nos no início da sua vida na Terra. Então, temos rei, temos contraste e a última palavra, vocês lembram? Identificação. Sim. Então, aqui quero dar uma ideia um bocadinho diferente, possível, da nossa imagem do presépio que normalmente temos. E aqui quero focar com a ideia de identificação. Quero mostrar que Jesus é um tipo de rei que identifica conosco. Ele está conosco, ele percebe as nossas preocupações diárias e ele não está distante. E neste versículo aqui, quero voltar para o versículo 7, porque temos alguma coisa interessante. Nasceu-lhe então um menino, que era o seu primeiro filho, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, por não conseguirem arranjar lugar na casa. Esta é a tradução da Bíblia para Todos. Algumas tradições mais antigas, e talvez na vossa Bíblia, têm a palavra estalagem, porque elas não poderiam encontrar espaço na estalagem. Elas foram para um outro lugar, um outro sítio, onde havia esta manjedoura. Mas quero desafiar esta ideia um bocadinho, porque esta palavra de lugar na casa é a palavra grego katalima, e acho que a melhor tradução é quarto de hóspedes, exatamente. Quarto, um quarto extra ou um quarto segundo na casa para receber pessoas. E podemos perceber que esta palavra é usada exatamente nesta maneira
quando Jesus está a preparar a ceia de Páscoa com os seus discípulos, e Jesus envia os discípulos para encontrar uma Catalima, um outro quarto, para celebrar esta ceia de Páscoa. Também percebemos, quando Lucas quer usar a palavra de estalagem, ele usa uma outra palavra. No parábola de um bom samaritano, e quando aquela pessoa está ferido, o samaritano deixa esta homem numa estalagem, e ele usa uma palavra completamente diferente. Então, eu acho que provavelmente o que é que nós temos é que Maria foi nascida numa casa com outros familiares, família mais larga, porque elas foram para Belém, onde José nasceu. Então, provavelmente, elas tiveram tios ou outras famílias, e elas estiveram numa casa, e por causa de não ser espaço com tanta gente lá na casa, elas usaram, e Jesus nasceu na manjedoura. Então, para perceber isso, temos de entender alguma coisa acerca das casas daquela época, e tenho aqui uma imagem, acho eu. Então, vocês podem perceber que muitas vezes os animais ficaram dentro da casa e elas não tiveram uma grande quinta com um estábulo num outro sítio. Então, provavelmente, a Maria e Jesus nasceu nesta parte lá embaixo, onde os outros animais, alguns animais, um ou dois, ficaram. Então, esta é uma ideia possível, mas acho que talvez mais favorável, porque Belém era uma cidade pequena, provavelmente não havia um ibis lá, e então é duvidoso se havia um hotel ou alguma coisa assim. Então, com esta ideia, temos a ideia que Jesus está lá com outras pessoas. Provavelmente algumas outras mães estão a ajudar a Maria. Provavelmente os homens estão lá fora a fumar ou a tomar a bica, a falar sobre a sua equipa favorita, belenenses, claro. Então, temos aqui Jesus lá com pessoas. Ele não está separado lá numa estalagem fora da cidade. Ele está lá na cidade com pessoas, com toda a vida daquela aldeia de Belém. E percebemos que esta exatamente foi a mesma maneira como Jesus ministrou. Ele estava sempre com pessoas. Jesus com os pescadores. Jesus com os pecadores. Ele foi chamado amigo dos pecadores. Então, eu acho que se os smartphones existiam lá naquela altura, Jesus seria exatamente o primeiro presidente dos selfies. Não Marcelo. Então, Jesus era um tipo de pessoa que tomava selfies com qualquer pessoa. Ele estava envolvido com elas. Então, aqui temos a ideia que Jesus é um tipo de rei que identifica conosco. Ele identifica com todas as partes da nossa vida. A vida normal, na casa, quando as crianças estão a fazer birras, a vida normal no trabalho, quando estamos chateados com os nossos colegas. Jesus era bem familiarizado com este tipo de ambiente. E ele é um tipo de rei. Ele não é um rei distante, não é um rei removido. Ele é um tipo de rei que está conosco, que identifica com as nossas situações. Então, eu espero que este dá-nos uma ideia um bocadinho diferente acerca do nascimento de Jesus. Sim, é acerca de um bebê, e o presépio é uma imagem linda, e não estou a dizer que devemos tirar os presépios, mas devemos pensar sobre as coisas que estão aqui no texto. Jesus é um novo rei, e ele quer ser rei das vossas vidas, das nossas vidas. E o reino dele é um reino que faz um contraste completamente com outros poderes,
outros reis, outros políticos hoje em dia. E ele é um tipo de pessoa, um tipo de rei que identifica conosco em todas as partes das nossas vidas. Então, enquanto estamos a celebrar Natal este mês, pensa sobre estas qualidades de Jesus, do tipo de reino que ele tem e o tipo de vida que ele quer levar, quer trazer para todas as nossas vidas. Vamos fechar com uma oração. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, que não ficaste distante, não ficaste longe de nós, mas identificou conosco, nasceu aqui, dentro de nós, para iniciar um novo reino, um reino diferente do que qualquer outro rei ou reino aqui que podemos encontrar nesta vida. Ajuda-nos a refletir que Tu queres ser rei das nossas vidas, das todas as partes das nossas vidas, e perceber o poder e a autoridade que nós podemos ver nesta linda bebê, Jesus, no presépio. E obrigado pela Tua palavra e pela nova vida que nós temos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.